Boa noite, meus queridos amigos. Boa noite, minhas queridas amigas. Sejam todos bem-vindos, nessa live do Evangelho, dessa sexta-feira de novembro, dia 27. Que Deus possa nos inspirar, que possa trazer para nós, nessas reflexões dessa noite, lições necessárias para nós desenvolvermos enquanto ser humano, que possamos nos entregar. Seja todo bem-vindo à minha casa, nesse exato momento, a qual também, que esteja na casa de vocês nesses instantes deste Evangelho. Está sendo muito gratificante, porque já é o 26º, essa reunião de Evangelho que estamos juntos. E a cada semana, vai vindo para mim assim as temas ou ideias que eu posso estar trabalhando aqui na lição do Evangelho. E são muitos aprendizados que estamos compartilhando. Esses aprendizados são riquíssimos para nós. Vejo aqui amigos, muito feliz ter esse contato, essa amizade com o Evangelho, pois são muitos lares, que se sente nesse exato momento essa fraternidade, essa união. Então vamos começar a nossa reunião, que você possa já estar colocando sua água para frutificar, que esteja totalmente entregue-se, para a gente poder estar iniciando nosso trabalho do Evangelho no Lar. Do livro Pai Nosso, de Meimei, pelo Francisco Cândido Xavier, o médium, a lição da noite. A lição, vamos ver essa lição hoje. O que ela vai se tratar para nós. O apóstolo de Jesus foi o apostolado de Jesus foi uma constante santificação. O nome de Deus, por isso, o mestre não se limitou a dizer: santificado seja o teu nome. Na oração dominical, procurou ele mesmo louvar o Pai Celeste, distribuindo o contentamento e a paz com todos. Se ele quisesse, poderia ter permanecido isolado em algum lugar de sua predileção para viver em pensamentos sublimes, glorificando Todo-Poderoso com as suas meditações e com as suas preces. Mas o benfeitor divino, no caso é Jesus, sabia que a mais elevada maneira de santificar a eterna bondade é auxiliar os outros, para que os outros também compreendam que o Pai do céu vive interessado em nossa elevação e em nossa felicidade. Assim, entendendo, Jesus amparou os velhos e as crianças, os necessitados e os doentes, os fracos e os sofredores, amando e ajudando sempre, santificando as suas relações com Deus. Espalhou a esperança e a caridade na terra, enriquecendo os homens de fraternidade e alegria. Tudo o que temos, tudo o que vemos, tudo o que recebemos e sentimos pertence a Deus, nosso Pai, que tudo engrandece e aperfeiçoa em nossos benefícios. Por essa razão, devemos lembrar que estaremos santificando o nome de Deus sempre que estivermos realizando o melhor que possamos fazer. Olha só que lição, do Mestre Jesus, grande mestre, que poderia escolher um lugar no mundo, fazer ter seus sublimes pensamentos, fazer suas meditações ao Todo-Poderoso, mas ele viu que a melhor forma de santificar a bondade é auxiliar os outros, porque ele auxiliando, ele vai mostrando que Deus tem um interesse por cada um de nós, por cada criatura.
nos ama, né? Nos quer bem. Deus tem todas as formas para cada ser humano poder se desenvolver e crescer. Quando eu estava na faculdade, meu professor viajou para o Canadá, e lá no Canadá estava nevando. Ele observou aquelas neves, né, caindo, e ele falando para a gente que em 5 minutos de neve são trilhões de flocos de neve. Cai trilhões de flocos de neve. E o mais interessante, ele ainda falando, né, que os flocos de neve não são iguais, todos são diferentes, nenhum é igual ao outro. E vem, né, aí do céu, a natureza, né, nos mostra essa questão. Então Deus tem trilhões de formas para cada um de nós, trilhões e trilhões aí de cada um de nós, uma forma da gente se desenvolver aonde a gente estiver, desenvolver, crescer nossos potenciais, né? Louvando, né, a Deus, ao Pai, ao nosso Mestre Jesus, de fazendo o que nessa questão? De lembrar, né, que estaremos santificando no nome de Deus, sempre que estivermos realizando o melhor que possamos fazer. Temos que desenvolver em nós sempre o melhor, sempre o bem em nosso ser, em nosso coração, em nossa vida, de querer o bem, né, para o próximo, de querer o bem para com todos. Então, vamos agora nesse exato momento, né, para a nossa oração. Que possamos ouvir esta música que, nesse exato momento, né, envolve um ambiente que você possa sentir a presença dos amigos da luz em seu lar nesses instantes. Senhor, que nos envolva e nos toca com a sua luz. Relaxa-se nesse momento. Inspira, né? Enche o pulmão de ar. Depois solte o ar pela boca, relaxando-se por completo. Relaxa-se. Senhor da vida, que as bênçãos que se estende por Ti, Senhor, envolva cada lar, que nesses momentos comunga conosco no mesmo pensamento de auxílio ao bem um pelo outro, que possa se estender, Senhor, toda essa vibração de amor, de paz, a todos os lares que nos acompanham nessa noite de hoje. Que possamos lembrar, Senhor, desse Mestre Jesus, que é exemplo maior, cativou-nos, cada um de nós, com a sua mensagem fraterna, com seu amor aos auxílios, aos idosos, às crianças, aos necessitados, aos doentes, a todos que precisavam, Senhor, para poder receber mais um conforto, estar aliviado e também aprender a qual importante somos para Ti, Senhor, cada semelhante, cada irmão, cada irmã, cada criança. Que essas bênçãos estendidas toquem nosso ser, nessa esperança que se renova a nossa alma, por mais este ano que aos poucos já se conclua, e a qual chega também próximo já do seu nascimento, a qual vamos estar juntos, lembrando de Ti, dessa noite natalina. Que possamos também pensar nesses outros irmãos necessitados, a qual vem em nossas mãos, nossos corações, a força também de trazer a fé e a esperança a cada irmão e a cada lar. Que ilumina, Senhor, cada um de nós, nessa força do bem, desse propósito a que dá cada um, através dessa amor infinito do Teu Evangelho, dessa prece dominical, a qual foi lembrada aqui nessa passagem de Meimei.
possamos fazer ela. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendidos. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai do mal, porque o teu reino, o poder e a glória para sempre. E que em teu nome, Mestre Jesus, possa permitir as bênçãos dessa noite de hoje, dando graças a Deus na abertura de nosso Evangelho. Assim seja. Então vamos agora para a nossa outra passagem do Evangelho, que a gente acabou de fazer a abertura para nossa. Na lição que a gente vai ler hoje, do livro capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Nesse capítulo 13, item 12, ele está dando referência à palavra beneficência. Mas vamos lá para a gente poder buscar. Que a gente possa estar, gente, fazendo mais por nós, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias e conduzindo da melhor forma, do melhor caminho com Deus em nossas vidas, com Jesus. Pois precisamos dele, nos fortalecer cada vez mais esse sentimento de gratidão e fortalecendo, esses laços. Como que a gente fortalece esses laços? Trabalhando, dedicando ao trabalho, dedicando ao auxílio. Sedes bons e caridosos, pois essa é a chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda eterna felicidade se acha contida neste preceito: amai-vos uns aos outros. A alma não pode elevar-se às altas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo, e só encontra consolação e ventura nos arroubos da caridade. Sedes bons, amparai os vossos irmãos, deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, o caminho da vida eterna se vos abrirá. Além disso, qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de íntima alegria, a narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se buscasseis somente a volúpia que uma ação boa proporciona, permanecereis sempre no caminho do progresso espiritual. Não vos faltam os exemplos. Rara é apenas a boa vontade. Vede a multidão de homens de bem, cuja lembrança o aguarda pela vossa história. O Cristo não vos disse tudo o que tem relação com a virtude da caridade e do amor, por que deixar de lado seus divinos ensinamentos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras e o coração de todas as leituras evangélicas? Desprezo, porém, esse livro, considerando-no repositórios de palavras ocas, uma carta fechada. Então, considero o livro, este livro, como uma carta fechada. Deixo no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm apenas do abandono voluntário a que relegais esse resumo das leis divinas.
Lede-lhes as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. É uma lições, né, que a gente está aqui vendo. Como que a gente precisa de estar buscando em algumas instâncias, né, nossas vidas, essas reflexões, o amparo. Eu falei na semana passada, né, que até de sonhos aqui, que um momento eu ia comentar, nessa noite, né, eu e a minha esposa, né, até em desdobramento a gente conversava aqui em casa, né, e conversava sobre as coisas da vida, nós dois. Acordei e contei algumas questões que a gente conversava. E diretrizes, né, também. O que é mais importante em nossas vidas, a gente tem as diretrizes que a gente precisa ter. E a gente precisa de estar cada vez mais buscando essa força, né, numa casa espírita, num tratamento espírita, num trabalho, né, numa casa espírita, onde a gente vai encontrar ali, né, todos os caminhos com esse amparo dos amigos da luz, que é o nosso bem. Vai estar nos ajudando, vai estar nos dirigindo, vai estar nos mostrando, né, momentos como este, né, igual eu citei, em desdobramento, a minha esposa, a qual só tenho coisas para relatar tão interessantes, de muito aprendizado que a gente tem. E esse aprendizado vai fortalecendo na família, nos propósitos nossos, né? É importante a gente estar buscando mais essa força divina que vai trazendo para a gente e preenchendo nós todas as lacunas, né? Vamos dizer uma coisa aqui, é como um barco. A gente está num barco, no meio do oceano, e às vezes nós não temos todos os tipos de equipamentos necessários para nos guiarmos nesse oceano. Só vemos águas, né? Ou melhor, é como se tivesse um nevoeiro. Quando a gente vai buscando esse auxílio, amparo espiritual dos amigos celestes, é como se ele nos desse para a gente uma visão a mais. Amplia nossas visões. E ao ampliar nossas visões, é como se saísse um pouquinho esse nevoeiro. Daqui a pouco a gente verá algo a mais. É só a gente fazer um teste na nossa própria vida comum. A gente vai fazer um trabalho na casa, por exemplo, né? Você quer fazer uma obra. Aí você planeja alguns detalhes da sua visão naquele exato momento. Aí você planeja, não, vou fazer isso aqui, desta forma, daquele jeito, daquele outro jeito. Pronto. Coloquei na minha mente que tudo vai ser daquela forma. Mas aí, quando a gente vai avaliar e ver de verdade, vamos perceber que nem todos os pensamentos que tivermos realmente se casou perfeito. Algumas coisas não ficou colocar na condição muito certa, a qual teria que avaliar as medidas de novo. Então é assim na nossa vida. É como o nevoeiro. A gente precisa de quê? Dos instrumentos bons, de mais capacidade, né? E esses instrumentos bons e mais capacidade só vamos ter pela verticalização do pensamento a Deus. Como fez Mahatma Gandhi. Se verticaliza o pensamento a Deus. Recebe dele o que a gente precisa para poder guiar o barco nosso ao oceano. Então, na nossa vida, toda vez que a gente perceber que algo assim parece que não está bem, aí falta algo para nós. E esse algo para nós é a luz divina, porque nós sozinhos não vamos conseguir nos guiarmos. Vamos ficar nas nossas ilusões. Vamos ficar, às vezes, rodando só em círculo. Vamos ficar perdidos no oceano, sem os instrumentos que a gente precisa. Então, considerar uma carta fechada é como se a gente, né, não desse valor a essas palavras do Evangelho, a qual a gente necessita para podermos nos guiarmos melhor pelos propósitos morais da nossa vida, da nossa família. Homens fortes, armai-vos. Homens fracos, fazei de vossa brandura, da vossa fé, as vossas armas. Sedes mais persuasivos,
tendes mais constância na propagação da vossa nova doutrina. Então a gente tem que ter isso na nossa doutrina, né? Ter essa força, essa credibilidade, essa vontade determinante para nós. Ainda mais porque fala, né? Se somos fracos, mais que essa brandura nossa, possamos ser mais persuasivos, né? Quer dizer mais, né? Crer mais. Como de nós, às vezes, fica um pouco sem aquela credibilidade. E quando a gente fica sem essa credibilidade, perde um pouco. A fé também cai nesse momento, né? Então a gente tem que ter uma certa vontade nessa nossa fé. Apenas para estimular o vosso zelo a essas vossas virtudes que Deus permite que nos manifestemos entre vós. Mas se cada um o quisesse, bastaria a sua própria vontade e a ajuda de Deus. As manifestações espíritas só se produzem para os que têm olhos, os que têm os olhos fechados e os corações indóceis. Então olha só, as manifestações espíritas só se produzem para os que têm os olhos fechados e os corações indóceis, né? Então quem tem corações indóceis e fechados, pouco vai perceber as coisas que precisam para suas vidas. E a gente tem que mudar a nossa forma. A gente tem que ter mais docilidade, mais amor. E a gente vai alcançar com os nossos propósitos ao bem. A caridade é a virtude fundamental que há de sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela não existem as outras. Sem a caridade não há esperança de melhor sorte. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, pois a fé não passa de um raio muito puro que o torna brilhante, uma alma caridosa. A gente precisa muito desse raio de Deus, né, em nossa vida. Que esse raio chegue a nós. A caridade é em todos os mundos a eterna âncora da salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude, dada por Ele à criatura. Como desprezar essa suprema bondade? Qual o coração disso compenetrado, bastante perverso para recalcar e expulsar esse sentimento todo divino? Qual o filho bastante mau para se rebelar contra essa doce carícia? A caridade. Não ouso falar do que fiz, porque os espíritos também têm o pudor de suas obras. Considero, porém, o que iniciei como uma das mais devem contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Vejo em frequência os espíritos a pedirem que lhes seja dado por missão continuar a minha. Tarefa, vejo-os, minhas bondosas e caras irmãs, no seu piedoso e divino ministério. Vejo-os praticando a virtude que vos recomendo com toda a alegria que provém de uma existência de dedicação e sacrifício. Para mim, é uma grande felicidade observar quanto lhes honra o caráter, qual estimada e protegida é a missão que desempenham, homens de bem e de boa e firme vontade. Unir-vos para continuar amplamente a obra da propagação da caridade. Encontrareis as vossas recompensas no próprio exercício dessa virtude. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Sedes unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. Assim seja. São Vicente de Paulo, 1858, Paris. Bom, essa lição, né, que São Vicente de Paulo, né, nos traz, ela fala plenamente da caridade, a qual tem que se manifestar nossos pensamentos ao bem. Não temos mais esse tempo de ficar
ainda alimentando os pensamentos negativos, né? Que a gente possa libertar desses pensamentos negativos. Nós tá observando, né? Com as notícias que a gente vê às vezes, e aquelas notícias que a gente vai vendo muito negativas, muito fortes, né? Que está acontecendo às vezes quase que constantemente, e como a multidão é muito grande mesmo, né? Nosso país, por exemplo. Então muitas coisas acontecem ao mesmo tempo. E vem notícias que faz com que perdemos às vezes a esperança e a fé. Mas tem muitas notícias boas acontecendo, né? Tem muita gente conseguindo emprego, por exemplo, muita gente, né, mudando sua história de vida. A gente tem que ter cuidado, porque o pensamento às vezes não bom, atraímos aqueles irmãos que estão naquela sintonia de nossas possibilidades fracasso, porque também fracassaram. E por fracassar, prefere também que a gente alimente esse pensamento. E aí vem aqueles pensamentos assim, ó. Esse mundo não é bom mais para nós, por exemplo, né? Tanta dor, tanto sofrimento, por que ficar nesse mundo? Esse tipo de pensamento vai levando outras ideias alimentadas que pode também causar outros tipos de dificuldades maiores, né? Que leva aquelas ideias mais complexas também, por exemplo, ao suicídio, por exemplo. Então a gente tem que ter cuidado com todos os tipos de pensamento que nos vem. O mundo tem muita coisa boa. Essa notícia do emprego, né? Eu vi ela hoje na rádio. Estava vindo aqui, né? Do trabalho para minha casa. E quando estava no caminho eu vi dizer, olha, nesse mês de outubro, a contratação por carteira assinada alcançou surpreendentemente tal número, 300 e poucos mil, ou 380 mil, tal, algo assim. Então dezenas de pessoas foram assinadas suas carteiras. E diz que foi assim, fantástico essa questão do mês de outubro, que cresceu, e isso veio no mês também de setembro e nos outros meses. Então assim, isso são notícias positivas, mas a gente tem que ter cautela, que existem aquelas notícias que vão sendo alimentadas, e aí faz a gente perder essa sintonia aqui, e deixamos o quê? Esse livro como uma carta fechada. Então, a gente vai e considera o livro, né, como uma carta fechada. E aí a gente sai daquela sintonia do bem. Então nós temos que ver tudo que está sendo alimentado em cada dia. Será que todas essas notícias do bem, ela tem realmente algum propósito? Ou elas apenas servem para a gente entrar numa sintonia e realmente perder a nossa fé? Ou a nossa esperança? Então veja bem, tem certas questões que a gente tem que amadurecer, temos que avançar. Temos que apenas, além de estudar ou ler uma obra como esta aqui, essa mensagem que acabamos de ler, ela tem que passar para um outro ponto para nós. Ela deve se passar o seguinte: eu tenho que lê-la e eu tenho que vivenciar também. Essa é a caridade, né, moral. Porque se eu leio essa mensagem e depois eu a desconsidero, igual uma carta fechada, por exemplo, vai acontecer o que nessa questão? Eu vou continuar com aqueles mesmos pensamentos que eu tinha ontem e assim por diante, no mesmo dia de hoje, por exemplo. E aí eu vou levando essas cargas não boas, desagradáveis, para dentro do meu lar, dentro da minha família, meus filhos. E a gente tem que mudar uma forma de estarmos trazendo para dentro das nossas vidas pensamentos mais positivos. E como é que a gente adquire pensamentos positivos? As boas leituras. As boas leituras vai trazer para a gente pensamentos diferentes. E a gente vai sair um pouco daquela sintonia. Uma vez a gente estava aqui num evento da juventude. Já faz isso há alguns anos, né? Há um tempo atrás. E a gente foi ali fazendo, as pessoas faziam perguntas, né? E um colega lá da FEB respondia para nós. E foi feita uma pergunta desta forma, a qual eu fiz. E eu observei assim, aquilo que a gente vê na televisão, lá, na forma que vive as pessoas ali, às vezes, né, já tem suas vidas no seu propósito, e a gente vê ali como fosse
naquele outro propósito diferente da vida real, né? O companheiro está ali fazendo uma filmagem e a companheira está ali contracenando uma cena com uma outra pessoa, como também tivesse relações com ela. Aí essa pergunta foi feita e a pergunta e a resposta foi grande. Eu não vou ter como responder toda essa resposta aqui, porque rapaz, era um instrutor muito bom mesmo da FEB. E ele respondeu bem assim: que existe no nosso mundo algumas entidades que veio para poder distorcer as vidas das famílias, distorcer, né, ou fazer caminhos diferentes na vida das pessoas, para as pessoas realmente até se perderem. Então a gente tem que ter cuidado com essas questões. Não é tudo que eu vejo lá na televisão ali, ou todas as coisas que acontecem, que ela vai entrando de qualquer forma dentro do nosso lar e aquilo vai se tornando uma forma até de como fosse uma verdade. E não é uma verdade aquelas questões. O que é verdade, realidade, é o que está aqui, nos mostrando essas lições de bem para nossas vidas. Então a gente tem que separar, né, essas questões das nossas vidas, como o joio, né, o trigo, né, e o joio, as ervas daninhas. Temos que fazer essa separação. É claro que quando já plantou-se o trigo, alguém à noite veio e plantou as ervas daninhas. Ambas cresceram. Aí os homens falaram: vamos então arrancar, né, as ervas daninhas. Aí fala: não arranquei as ervas daninhas, porque se arrancar as raízes entrelaçadas, vai também arrancar o trigo. Ambos morrerão. Então é mais ou menos assim. A gente vai trabalhando o bem da melhor forma, igual citou aqui. Vamos fazer o bem da melhor forma. Vamos atuar da melhor forma. Fazendo o bem para que possa florescer as nossas vidas. Mas tem que ser um exemplo nosso. Eu devo ler e devo também vivenciar aquela lição. Começar a vivenciar ela. E aí sim, eu vou mudando meus parâmetros, né? A minha forma de histórias. Vou saber como conversar aqueles temas de uma forma mais madura com meus familiares, com meus filhos, né? Para a gente poder saber direcionar melhor a vida. Essa lição ficou para a nossa reflexão nessa noite de hoje. Que Deus possa nos abençoar, né? Eu estou com uma certa dificuldade, que eu gripei um pouco, mas estamos aqui, firmes, tá bom? Com esse evangelho. Então, que Jesus possa abençoar e possamos ter uma ótima semana. Lembrar da ajuda de todos, para cestas básicas lá do União Paraíso. A gente vai dar 2 cestas, né? Uma agora no início do mês, a partir do dia 12, e a outra lá para o dia 22, com o 10º, junto com panetones e frango, dentro das possibilidades nossas. Conto com a ajuda de todos, tá bom? Vamos unir forças e vamos fazer um Natal melhor com Jesus a cada família, porque cada família, gente, que a gente está fazendo um pouquinho de ceia, a gente só está aliviando um pouco, né? Porque os mantimentos que eles têm lá, por exemplo, né? Uma vez eu dei uma carona para uma família. Eu perguntei como é que é a sua situação dos seus mantimentos da sua casa. Ele falou que eu perguntei do pacote de arroz, quanto tempo dura, né? E a casa dele é mais ou menos, eu acho que entre 5 e 7 pessoas na casa dele. A média de 7 pessoas. Contando, né, com o esposo e a esposa, né? 7 pessoas. E ele falou que dava 5 pacotes de arroz, ou 4 pacotes de arroz por mês. E eu observei assim, bom, se ele quer uma família mais ou menos de 7 pessoas, fico imaginando que as famílias que são maiores, né? Então, assim, um pouquinho que a gente está fazendo, a gente está ajudando um pouquinho ali, um pouco mais de alegria e esperança para cada um, que possa a gente sentir nessa noite de Natal também, né, as belezas desse amor que a gente espalha para com nossos irmãos, como que ele falou da lição da caridade, de São Vicente de Paulo, do item 12, do capítulo 13. Então vamos para a nossa oração. Queremos nesses instantes, Mestre Jesus, agradecer essa oportunidade, que toda essa lição de singela que trabalhamos nessa noite de hoje possa envolver, sim,
nossos corações, nossos propósitos, no caminho do bem, levando essa paz, essa união fraternal. Neste mês que já estamos concluindo ele, logo se iniciará um novo mês, do mês do seu aniversário, do nosso Mestre Jesus, irmão mais velho, que possa, Senhor, cativar cada coração nosso, de esperança, de alegria, de fé, com os nossos propósitos renovados, revigorando nossas forças para o novo ano que vai se chegar, mas que possa, Senhor, revigorar nossa fé, na alegria e na esperança que nós temos de ver as qualidades boas das nossas famílias, das nossas vidas, de vários propósitos que temos e projetos que vamos trabalhando. É claro que podemos não conseguir nenhum deles, nenhum possa às vezes dar certo, mas o que faz o alcance dos objetivos não é que dê tudo certo, mas às vezes aqueles que foi por outra forma e chegou naquele ponto que realmente deveria ser, que seja feita a tua vontade em nossas vidas. Como fala a prece do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. E assim, Senhor, nós encerramos nessa noite de hoje este Evangelho, levando essa alegria, essa paz a cada um de nós, todos, as famílias, que ilumine, dando para nós nova inspiração, pela intuição e pelos propósitos do bem, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Gratidão a todos, né? Jesus, tenhamos um ótimo final de semana e fique com Deus, muita paz.